Bom dia. Hoje, segunda-feira, e temos mais notícias e observações. Eu tenho ouvido constantemente muitas pessoas falarem, pessoas essas, jornalistas, comentaristas políticos e pessoas comuns. Antes de mais nada, eu acho que é muito importante todas as pessoas fazerem os seus comentários da maneira que elas acham melhor. Eu acho que isso aí é uma coisa livre. Eu acho que uma coisa que não é livre é ignorar os fatos. Eu acho que os fatos, eles são determinantes para qualquer coisa, inclusive para que você continue andando aqui sobre a face dessa terra, né? Para que você não seja uma pessoa vivendo no mundo de Nárnia. Mas vamos lá. Então, a respeito da candidatura aqui na cidade de São Paulo, o que ocorre? Muitas pessoas estão achando que as pessoas que estão votando no Pablo Marçal é porque querem uma questão de algo rápido para ser resolvido. Na verdade, existe uma parcela que sim, por isso ela vai votar em qualquer indivíduo, indiferentemente da circunstância. Mas eu creio que a grande maioria não. A grande maioria, ela quando vota em um candidato, seja ele qual for, representando qual for a pauta, ele vota dentro de algumas perspectivas que ele tem. Entre elas, a questão da moral e dos costumes. Então, tem pessoas que algumas coisas não são importantes, para outras são importantes. O voto no Marçal, ele está acontecendo justamente pelo fator de que o Jair Messias Bolsonaro, não pegando ele para Judas, mas ele acabou abrindo mão de um anseio que muitas pessoas tinham. Elas não sabem como fazer isso. Ele se propôs a fazer, mas no meio do caminho ele decidiu articular com outra perspectiva, como, por exemplo, manter a governância. A outra parte acaba ocorrendo porque não somente o próprio Jair Messias Bolsonaro, como os vários influencers aí que se dizem de direita ou que são de direita, pouco me importa, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, sei lá, já os nomes aí que forem. Eles, na verdade, quando às vezes acaba pegando uma posição, um certo destaque, parece que os caras são agora os novos iluminados. Então, o próprio Paulo Figueiredo, ele faz alguns comentários que eu acho muitíssimo bom. Só que tem a pauta, por exemplo, dos costumes, que ele já disse certa feita em um programa que em algumas situações ele seria de esquerda para alguns cristãos. E é verdade, porque tem algumas questões no que tange a questão de como você vislumbra o mundo, como é para você, a questão da sua moral, a questão dos seus costumes. Algumas pessoas não são aquilo que você espera ou que você esperaria que elas fossem, né? Agora, o Pablo Marçal, ele é, na minha concepção, uma espécie de voto tiririca. Por quê? É um voto de reprovação. Eu vou votar no Marçal, no Marçal, né? No caso, se eu falei outro nome antes, entenda como que o voto no Marçal é um voto tiririca, tá? É porque ele está batendo na mesa, está fazendo arruaça, e isso, em muitas das vezes, é o que todos nós temos vontade de fazer, tá certo? Ele vai resolver o problema? Na minha concepção, não, porque o problema ele é muito maior, abrange muito mais coisas. Que eu não vou exagerar aqui nesse vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar extremamente longo. Então, o voto no Marçal ele vai continuar crescendo por causa disto, porque tem uma questão do costume, dos hábitos, da moral, que algumas pessoas têm e que o Bolsonaro não conseguiu captar. Os outros candidatos de direita que ficam aí descendo o pau no Marçal, eles falam, mas eles também não fazem, cara. Então assim, você pega o próprio Silas Malafaia, ele tá descendo a madeira no Marçal por causa de algumas coisas. O próprio Silas Malafaia, ele votou no Lula algumas vezes, e ele é um cara supostamente entendido. Eu costumo dizer isso, se eu que sou um Zé Mané, tá certo? Um Zé Mané, votei no Lula, o cara que se diz entendido não deveria votar no Lula. É o que tá acontecendo agora com o Bolsonaro. Se ele é um cara velho de política, por que ele está fazendo conchavo, aceitando a decisão de fazer coro para votar no Nunes?
se ele sabe que tem várias pautas que estão ali a reboque, que é totalmente contra a direita. Em alguns casos, como eu já disse em outros vídeos, não é a questão de você ganhar a eleição. Esquece isso daí. Você quer vender sua alma? Olha, isso não faz sentido. Então assim, eu não vou me alongar mais nesse assunto. Vou pedir para você, se possível, se inscrever no meu canal, compartilhar, me ajuda, o canal está no início aí, tá bom? E quanto mais eu tiver inscrito, mais a gente vai se sentindo incentivado. Um abraço e até o próximo vídeo.